acabam levando, em muitos casos, à morte da mulher, normalmente, mas às vezes à morte do homem, como aconteceu com o Yoki. Elise Matsunaga. Não sei se vocês lembram daquela imagem, porque a Elisa era garota de programa, tinha sido, não era mais, e ela estava desconfiada do marido. Que estava com Sim. uma amante. E aí o que ele fez? Ela simulou essa viagem, ela falou, vou viajar para casa da minha mãe, e ela contrata um detetive particular. um detetive. E ela deu ainda, o carro do cara, deu tudo. E ele foi para uma casa noturna, que era um bar, que ficava na Rua do Fazano, do Hotel Fazano, travessinha ali da Doc Lobo. Por sinal, tá fechado. E o rapaz com uma câmerazinha. Até nessa situação, ela contrata desse detetive, aí ela programa a viagem, e aí quando ela vai viajar, ela avisa, olha, eu tô indo viajar, vou ficar uma semana fora. E o japonês tá? O japonês vai ficar que ele vai solto. Livre, leve e solto. Então, que seria o momento que ele teria para fazer essa documentação, né? Do que o outro. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pro Salada. Aí é uma questão de feeling de cada um. Salada e pro Vilela. Você acha, Salada, que Elise Matsunaga programou a morte ou foi sob violenta emoção? Na sua opinião. Bem, vamos analisar por partes. Mas depois termina a história aí da traição. Primeiro, tem um ponto de vista. Ela comprou uma serra elétrica portátil. Aí ela, claro que não era para fazer poda, aí ela alegou inicialmente que era para ele abrir as caixas de vinho dele. Aí, então a gente pensa o seguinte, imagina um cara que vive do meio, leilões, não sei o que, conhece vinho pra caramba, ele nunca comprou uma serra. Será que ela que estava, entre aspas, querendo entrar nesse meio, descobriu uma coisa que era muito mais útil, mais fácil, né, para ele usar uma serra elétrica? Não foi utilizada no crime. Tá, isso aí eu também trabalhei nesse caso, foi testado, tudo, não tinha resíduo de sangue, não tinha nada. Ela cortou na faca. Na faca. Aí o que acontece? Ela não pode dar a resposta. Não, mas não. Pode preparando. Tá me enrolando. Eu quero saber se você acha que é homicídio com vontade de dolo, ela planejou a morte ou ela... O que acontece? Houve um planejamento? Houve. Tá? Nem que tenha sido por um período curto. Mas houve um planejamento. Por quê? Ela conta a história que eles brigaram. Não, primeiro ele pegou a pizza, brigaram e aí aconteceu a situação. Tá? O que acontece? Na verdade, a briga aconteceu, ele desce, quando ele volta, ele é executado quando ele entra no apartamento. No corredor ou na entrada? Na entrada. Logo na entrada do apartamento. O que acontece? Nem que tenha sido por um breve momento, houve um planejamento. Por quê? Foi um tiro a curta distância, um tiro na região lateral esquerda da região frontal. Ele não deixaria jamais ela chegar tão próxima dele para executar o tiro, um disparo, tá? Porque ele era fazer artes marciais, não sei qual é, mas era faixa preta e não sei o que, então jamais ela ia conseguir chegar com uma arma próximo dele para dar o disparo, tá? E dentro desse planejamento, tá, que ela teve, ela sabia que ela usou uma arma dela, que ela tinha um cano para trocar, para não dar o confronto balístico. Então a primeira coisa que ela faz é trocar o cano da arma. Premeditado, né? Pô. Não foi o acaso, eu peguei uma arma. Quem que estava no apartamento naquele dia? Tinha mais uma pessoa no apartamento. Bem, até onde chegou para mim, tava os dois e a filha. A filha. A filha recém-nascida. Tinha alguns meses, né? Sim. Nova. Tá? Então,
Segundo a Elise, ela executa o Marcos, aí ela leva ele para o quarto de hóspede do pavimento inferior, e aguarda até o dia seguinte para fazer o esquartejamento. Para mim, com outra pessoa, junto com ela, pelas características e também pelo laudo do legista. E ela não é uma coisa que a gente quando nós fomos fazer o luminol lá, ela não estava nem. Nunca foi identificada essa outra pessoa, né? Não. É que o que aconteceu? Foi aberto um outro inquérito. Para o inquérito do homicídio não haver um retardo, foi aberto um outro inquérito para investigação da participação dessa outra terceira pessoa. Então, não, tem uma terceira pessoa, se sabe. Agora, quem é essa terceira pessoa, acabou não se tendo certeza, não se conseguiu provar quem efetivamente poderia ter ajudado ela. Que ela não fala nada, o acesso ao apartamento pela escada, a escada não tem câmeras de segurança. Então se sabe, olha, teria que ser um médico ou alguém que tivesse essa habilidade, esse treino para fazer a secção do Marcos, tá? Agora, quem foi? Então aí eu realmente, eu sei que acabou não conseguindo definir quem teria sido essa participação, e eu também não acompanhei essa investigação que foi feita, né? Que para mim o que acontece seria um crime menor. Seria uma pessoa que participou de um vilipêndio de cadáver, tá? Que no sentido do maus tratos à vítima, né? Então é um crime menor. A execução que ela executou o Marcos, ela fez sozinha. Ela levou ele para o quarto, mas ela esperou. Então, eu digo, houve um planejamento? Houve. Quanto tempo houve esse planejamento? É difícil dizer, mas pelo menos o planejamento que, quando ele desceu, ela disse assim, olha, vou pegar ele de surpresa, pegar a arma, esperar ele perto da entrada, executar, trocar o cano da arma, tem que ter sido planejado. Eu estive no tribunal do júri, né? A versão dela, tá, é que aquela noite havia muita tensão, que quando ela joga na mesa, antes de buscar pizza, as fotos extraídas pelo... então a gente volta lá pro detetive. Pelo detetive. Ele realmente pegou, tirou foto. Quando ele pega aquele material, que era a prova. E ela sente que a história está se repetindo com outra... Não, o que aconteceu. Ela trabalhava como prostituta. Aí ela parou. Aí o que aconteceu? O Marcos gostava de prostituta. Ele ia continuar. Tá, então ele começou a sair com outra prostituta. Aí ele tinha no mesmo site que a Elise tinha anteriormente. O mesmo modus operandi. Ele ia pagar uma fortuna para essa nova amante dele, tirar o site dela do ar para ficar exclusiva dele. Inclusive, ele deu para ela um Pajero TR4, que nem a Elise tinha. Putz, aí... Tá? Só que dessa nova era uma blindada, da Elise não era, mas o mesmo carro, o mesmo modelo de carro. Então a história estava se repetindo. Quando ele estava saindo com a Elise, ele era casado e tinha uma filha pequena. E a Elise com uma filha pequena. Nossa. Então a história estava se repetindo. Tá bom, vamos trazer agora a versão dela, tá? Então, ela foi buscar o marido chega de viagem. Não, ela chega de viagem. Desculpa, ela chega de viagem, beleza. Quando ela tá lá na mesa, pede-se a pizza, ela fala, olha, você fez isso. Ele negou, você tá louca. Que é normal, o homem vai negar. Ela vem com uma pastinha, abre e fala, tá aqui, ó. Eu paguei um detetive para te seguir. Eu armei essa arapuca para você. A versão dela é que naquele momento o marido ficou completamente alucinado e nervoso, dizendo para ela, você, e começou já a chamá-la de prostituta, você usou o meu dinheiro para pagar o detetive para me seguir.
E aí teve uma discussão muito acalorada. Temos que entender que esse homem era presidente de uma empresa, ou seja, um perfil de um cara duro. Um cara duro, um cara que está acostumado a tomar decisões. Bom, ele desce e pega a pizza. Ele pega a pizza e sobe. Quando ele volta, era natural que a discussão iria continuar. E essa discussão teria continuado até que, num determinado momento, ele xingando essa moça, prostituta, vagabunda, teria dizendo o seguinte: Vou me separar. eu vou me separar, você vai voltar para a Rua da Amargura, eu vou ficar com a criança. E teria dado um tapa no rosto dela. Essa é a versão dela. E aí, ela diz que a casa tinha armas espalhadas pela casa porque ele gostava de arma, ele ia para clube de tiro e levou ela e ensinou. Então diz ela que é uma coisa absurda, né? Porque você tem arma na sua casa, tem que guardar no cofre. Não, ele tinha, na verdade, ele tinha um arsenal no cofre. É que nem o Coronel Biratã, que tinha arma na casa lá, arma espalhada na casa. Entende? E ele tinha essa mania, tem cara que é medo de assalto. Então ele tem uma arma guardada no negócio, aí tem outra arma guardada não sei aonde, né? Uma coisa meio paranoica. Não, e aí, ela pega uma dessas armas, nesse auge da discussão, versão dela, aponta a arma para ele. E aquela discussão. E ele teria começado a gritar: você é uma vagabunda, você é uma prostituta, você não tem coragem, blá, blá, blá. E nesse processo houve um disparo de arma de fogo que, como disse o perito Salada, acerta a cabeça dele e é um tiro fatal. Um tiro fatal. E outra coisa, hein? Não foi um tiro dado a curta distância, como disse o Salada. Não, quando te falo depois Tá. O que acontece? Ela diz que... Diferente se o cara tá dormindo. Mas ela diz que dentro dessa discussão, ela deu disparo a 1 metro, foi medido a distância, 1,92 m. Da boca do cano até a posição que ela disse que o Marcos estava. Tá, 1,92 m. O médico legista fala tiro curta distância. Na foto que eu tenho da cabeça dele, tem uma marca, seria a zona de tatuagem, mais ou menos dessa circunferência. Mas não tinha zona de tatuagem. Tinha? Eu não vi. Tinha. Coloca aqui Tá. para o pessoal ver o tamanho do... Aqui, mais para cá. Coloca aqui... Não, porque a zona de tatuagem... O que é a zona de tatuagem? O que acontece? Quando você dá um disparo de arma de fogo, que a gente chama de efeitos secundários, tá? Ou então o tiro a curtas distâncias, tá? Gases Tá. e pólvora. Então, vamos dizer, se está muito próximo, que seria o tiro a queima-roupa, 3 centímetros, 4 centímetros, isso é para arma curta, revólver, pistola. Então, tem o chamuscamento, queima. Se está assim, em cima de um tecido, realmente vai queimar o tecido. Por isso é chamado tiro a queima-roupa. Se você distanciar um pouquinho, até uns entre 15 e 20 centímetros, você tem a zona de esfumaçamento, que é a fumaça. Com a queima, a substância lá, o pessoal fala uma pólvora, né? Não é bem pólvora, né? É um propelente, tá? A queima desse propelente gera uma fumaça que sai pelo cano. Então tem uma zona de esfumaçamento. E gruda no corpo. Tá? O esfumaçamento, só que, vamos dizer, é fumaça. Então, só que ela é leve. Então, ela não entra na pele. Então, se você passar um pano úmido assim, você limpa. E tem a zona de tatuagem. O que é tatuagem? A queima do propelente, da pólvora, ela queima extremamente rápida, mas não é instantânea. Então, quando ela sai o projétil da boca do cano, ainda saem alguns pedacinhos ainda queimando. E quando ele atinge a pele, ele perfura a pele e fica subcutâneo, por baixo da pele, ainda queimando. E fica com o aspecto de uma tatuagem. Se a pessoa não morrer, vai ficar com aquilo pro resto da vida. Entendi. Entende? Por isso que se chama zona de tatuagem. Que dá até um torno de no normal, uns 30 centímetros. Uns 30 centímetros daria uma
um cone, né? Sei. Esse aqui, sim. Mais ou menos, um pouquinho menor. É assim, ó, daria mais ou menos desse cone. Tá. Se você tem uma circunferência desse tamanho, o que vai me dizer? Que a boca do cano estava a uma distância menor. Sim. Então eu estimo que a boca do cano tivesse talvez uns 10, 15... Você tocou qual distância? O laudo não dá... Isso foi um argumento da defesa. Não, mas ele Tá? tem que apontar. Não, mas o legista diz que foi a curta distância. Para se determinar essa distância, deveria ter sido solicitado residuograma. O que é um residuograma? Você chega no laboratório de balística, pega uma superfície, você começa a dar o disparo e aumentando a distância. Aí você vai vendo a concentração de pigmentação, de tatuagem que vai ficar nessa superfície no laboratório. E aí então você estima a distância que foi dado o disparo. Então você tem que fazer, para fazer o residuograma, você tem que ter a mesma arma, a mesma munição. Sim. E fazer isso em condições de laboratório. Você sabe que eu ia só uma parte, eu ia trazer um presente para... Esse presente que você pede, Sim. eu ia trazer um presente que é uma arma de fogo de brinquedo que eu aprendi com um ladrão há muitos anos que ele jogou, mas não se pode mostrar arma de fogo na internet, por isso que eu não trouxe. Mas o que eu queria dizer? Se eu tivesse trazido essa arma, eu ia fazer uma encenação aqui, com Salada. Tá? Porque ela alega, e no depoimento dela, ela não fala muito distância, ela fala que está próxima dele, os dois de pé, tá? E ela aponta a pistola, e aquela discussão, e ele começa a gritar. Ela fala, eu vou te matar. E ela começa a gritar. E ele fala, você não presta para nada. E ele teria rebaixado, e aí houve o disparo, ok? Houve o disparo e matou. Agora, uma coisa importante, se foi planejado ou se foi emocional, hoje, pela legislação, é a mesma coisa. Estou levantando esse debate, é um debate gostoso, é um debate jurídico. Mas a pena não aumenta? Não, porque depois do caso do Dock Street, que naquela época a violenta emoção absolvia as pessoas. Antigamente, se você provasse que você cometeu um crime numa violenta emoção, você era absolvido. Tanto é que o Dock Street, quando mata a Angela Diniz, no primeiro julgamento ele foi absolvido. Aí houve uma movimentação, no segundo ele foi condenado, e depois daí não se importa muito. Hoje, se a pessoa falar que foi no momento de fúria, de ira, ele vai responder pelo homicídio e acabou. Mas no caso dela, ela reconfessa, mas ela conta na sua confissão que ela não queria, o planejado não era matar, mas matou. Matou e foi condenada. Já está solta, né? Cumpriu a pena. Eu ainda... Para mim, o que acontece? Essa parte que ele fala, que agride ela verbalmente, sai xingando, chegou a dar um tapa no rosto, sabe? Deu um tapa nela, que ela fala... Uma pessoa só, não tem ele para contar, né? Não tem ele para contar. Então, tanto é que ela fala assim, que ninguém nunca tinha batido nela, né, no rosto dela. Tanto é que teve aquela sériezinha que eles fizeram, que ela conta um monte de mentira. Tanto é que ela que tenta justificar a situação, mas ela fala, nessa série, ela fala. Tá? Ela contou para mim essas mentiras que ela contou, tá? E ela fala o seguinte, eu só vou contar a verdade para minha filha um dia, se a minha filha quiser. Ela mesma assume que ela tá mentindo, né? Eu vi isso daí. Entende? Então ela assume. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Aquilo que ela tá falando naquela sériezinha, é uma tudo historinha. mentira. E claro, tentaram fazer para ela levar uma boa moça, não sei o quê. Eu acredito, do meu ponto de vista, tá, que tem que respeitar a situação da justiça. Perante a justiça, ela pagou. Ela está cumprindo a pena dela em liberdade. Então tem certos quesitos que ela tem que cumprir. Ela é lei. Certo ou errado, é a nossa lei. Quem pode mudar são nossos políticos lá em cima. Se eles não mudarem, vai continuar essa mesma caca que existe. Entende? Então, eu falo, vamos mudar, tá certo? Do meu ponto de vista, não, tá errado.